Graças a Deus por tudo que Ele tem nos feito, por ter nos sustentado até aqui. Na pregação que eu trouxe anteriormente, eu falei um pouco sobre o livro de Gênesis, começando lá no jardim do Éden, quando o homem foi criado, e nós fomos até Caim matando Abel, e depois nós concluímos com os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. Sete era um homem de Deus, um homem piedoso, e os seus descendentes também, a maioria, ou boa parte, se tornaram também homens de Deus por um bom tempo. Já os descendentes de Caim, a gente não vê nenhum que temia a Deus, que adorava a Deus. Nós aprendemos que o homem, ele recebeu muitos privilégios da parte de Deus, desde quando ele foi criado até o momento em que ele caiu comendo o fruto proibido. Tudo que Deus criou, Deus usou a sua palavra para criar, mas o homem, Deus criou com as próprias mãos. Com as próprias mãos, Deus foi lá e criou o homem. E nós aprendemos que o casal, ele caiu porque não confiou na palavra de Deus. Essa é a razão de muitos crentes caírem em pecado. Essa é a razão de muitas pessoas viverem em pecado. É porque elas não confiam na palavra de Deus. Elas podem até dizer, eu confio na palavra de Deus. Só que na prática, elas não confiam. Porque elas não vivem de acordo com os ensinos da palavra de Deus. E nós tiramos uma lição muito importante da queda de Adão, que foi Adão não assumir uma postura de liderança. Deus colocou o homem para governar. Deus colocou o homem para ser o cabeça da mulher. E Adão deu ouvidos a Eva. E por causa disso, Adão pecou e levou toda a raça humana à desgraça. E Deus, quando foi corrigir Adão, Deus disse exatamente assim: visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher. Adão escutou Eva, fez o que Eva pediu, e por isso a raça humana se tornou pecadora e até hoje sofre as consequências do pecado. Outra coisa importante que a gente aprende é quando o casal caiu, eles perceberam que estavam nus. E o que foi que eles fizeram? Sentiram vergonha, sentiram medo e fizeram para si roupas fizeram para si aventais com folhas de figueira. Só que Deus não se agradou dessa roupa. Não se agradou. O casal só colocaram folhas de figueira tapando as partes íntimas. Aí Deus disse, não é suficiente. Deus foi lá, pegou peles de animal e fez túnicas para o casal, para que o casal ficasse bem vestido. E isso também nos faz aprender que hoje a raça humana, ela tem se vestido de forma muito indecente.
E quanto mais o tempo passa, mais a gente vê isso, e até mesmo dentro das igrejas, as mulheres com roupas muito justas, definindo o corpo, marcando aquelas partes que chamam a atenção. E no mundo, hoje é até normal a mulher andar de sutiã, porque aquela roupa que as mulheres usam hoje, um cropped, né, pequenininho, tem delas que usam bem pequenininho, é um sutiã, fazendo caminhada, tudo, eu vi esses dias. Perderam totalmente a vergonha, e não tem vergonha não, na verdade tem orgulho disso, tem orgulho e gosta de exibir o seu corpo para que as pessoas olhem, mas Deus disse, não, tem que cobrir tudo, para evitar a imoralidade. Então, nós aprendemos que Caim matou Abel, por quê? Por inveja, né? Por inveja do seu irmão, e porque ficou tomado de ódio. E com isso, nós tomamos uma lição para nós, para não guardarmos rancor do nosso irmão ou de qualquer outra pessoa, porque o pecado ele é traiçoeiro. Você começa detestando uma pessoa e você vai demonstrando que está com raiva, fazendo algumas coisas só para atingir a pessoa, para a pessoa sentir que você está magoado. Aí depois o pecado vai lá e domina o seu coração e vai crescendo um ódio, uma mágoa, e isso não pode acabar bem. A Bíblia diz que a pessoa irada não faz o que Deus aprova. Então a gente tem que procurar vencer isso, não ficar com ódio, não ficar com raiva, vencer o pecado, e se possível, seja humilhado mesmo, seja humilhado, para que Deus te exalte, para que Deus te exalte. E também nós aprendemos com a descendência de Caim e a descendência de Sete, é que por causa da influência dos pais e por causa do ambiente onde você é criado, isso faz toda a diferença para você se tornar filho de Deus ou para você se tornar filho do maligno. Os descendentes de Caim, todos eles, se você for ver aqui, eram pessoas que não temiam a Deus, que só se importavam com coisas do mundo, pessoas que só se importavam em ter sucesso no mundo, e eles tiveram muito sucesso no mundo. Os descendentes de Caim, eles brilharam no mundo, mas não tinham Deus. Já os descendentes de Sete, como Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, eram homens de Deus, que amavam a Deus. A Bíblia não destaca o sucesso que eles tiveram no mundo, nem as posses materiais que eles tinham. A Bíblia destaca que eles eram homens de Deus. Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus, Enos temia a Deus de tal forma que conduziu as pessoas a invocar o nome do Senhor, realizando cultos públicos. Olha o que a Bíblia diz sobre os descendentes de Sete, que foi aquele que substituiu Abel. Já sobre os descendentes de Caim, a Bíblia diz que eles tiveram sucesso como grande proprietário de gado, como um grande músico, como um grande artista. É assim que a Bíblia destaca os descendentes de Caim, pessoas que tiveram sucesso neste mundo, mas não tinham nenhuma comunhão com Deus. Então foi isso que a gente aprendeu até o capítulo 5 de Gênesis. E agora nós entramos no capítulo 6. E se formos comparar esse capítulo 6 com o capítulo 5, nós vamos observar
os sofrimentos dos justos com uma esperança futura, e a perversidade dos ímpios com sua aparente vitória. Os justos sofriam, eram humilhados, se afligiam. Dá para a gente ver, analisando Gênesis e comparando com outros textos do Novo Testamento. Dá para a gente ver que eles estavam sofrendo, angustiados, porque o número de pessoas piedosas ia diminuindo cada vez mais, e a terra ia se enchendo de violência. Os perversos iam dominando, iam governando, e se sentiam poderosos. Mas a Bíblia diz que os filhos de Deus são afligidos neste mundo. A Bíblia diz que Ló, ele afligia a sua alma justa pelas coisas que ele via e ouvia da cidade de Sodoma e Gomorra. Pelas coisas que ele via e pelas coisas que ele ouvia, a alma dele se afligia. Será que a sua alma está se afligindo pelas coisas que você está vendo no mundo? Pelas coisas que você está ouvindo das pessoas do mundo? E a Bíblia diz também que os justos sofrem porque eles são odiados pelo mundo, eles são perseguidos. Eu vi esses dias aí um pastor que ele foi preso, ele está em prisão domiciliar e foi condenado a pagar uma multa elevadíssima. Sabe por quê? Porque ele estava pregando sobre os pais disciplinarem os seus filhos. Só isso. Alguém pegou o vídeo dele, divulgou, muita gente assistiu e ficou contra aquilo, foi para a justiça. O juiz condenou esse pastor a ficar em prisão domiciliar e a pagar uma multa elevadíssima. É o mesmo pastor da igreja do pastor Rodrigo Mocelin, da igreja Resgatar. O pastor Rodrigo Mocelin já foi processado várias e várias vezes pelo que ele prega, pelo que ele fala. Então, se você acha que o mundo te ama, então pode ser que haja algo estranho em você. O Evangelho não está mentindo, é você que está se parecendo com o mundo. E as pessoas não vão criticar você, não vão odiar você se você parece com elas. As pessoas vão odiar você se você parecer com Cristo. Se você parecer com Cristo. E o ódio do mundo, ele vai se manifestar de várias formas. Se manifesta em formas de ideologias de amor, ideologias para defender a criança, para defender os excluídos, aqueles que sofrem preconceito, né? Deixa eles viver o amor deles. Toda forma de amor é bem-vinda. Não é assim que eles dizem? É um ódio disfarçado de amor, é um ódio disfarçado de preocupação. Mas estão ensinando coisas que são contrárias à palavra de Deus, e essas pessoas vão ser julgadas diante de Deus, e aquelas que estão sendo enganadas. E as pessoas, os verdadeiros crentes, aqueles que querem defender mesmo o Evangelho, você acha que eles vão ser perseguidos de forma descarada, como acontece em alguns países? Não. Na maioria das vezes vai ser um combate em nome do amor. Eles vão dizer que nós estamos pregando ódio. Eles é quem vão dizer que nós estamos com discurso de ódio. E aí vão ter um motivo para nos perseguir, nos prender, nos multar, nos processar e quem sabe um dia nos matar. É assim que o mundo vai perseguir os cristãos. Quem
ama o mundo não está sofrendo, não está sendo perseguido. Essa pessoa está muito confortável. Está muito confortável. Por quê? Porque é apoiada pela maioria. Na escola é apoiada, é aplaudida. Ah, você é uma crente diferente. Você não é como os outros que são besta, não. Você é um crente diferente. Ah, você nos apoia. Você não fica falando mal da nossa religião, não. Você nos entende. Todos nós somos irmãos. Nós adoramos o mesmo Deus. E vai. E vai. Sendo aceita pela maioria das pessoas. Isso é estranho. Você ser aceito pela maioria das pessoas. Se você é um cristão genuíno, você não vai ser aceito pela maioria das pessoas. Mas a maioria diz: ah, todo mundo está me amando porque está dando certo, porque eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu tenho amor no meu coração e as pessoas me amam. Não. Se você é um verdadeiro cristão, você vai ser odiado, você vai ser perseguido pelo mundo. Essa pessoa que ama o mundo, ela está agradando o diabo. E o diabo não vai atacar ela, porque ela já está do lado dele. Já está do lado dele. Essa pessoa, ela vive satisfazendo os seus desejos impuros. Essa é uma pessoa que ama o mundo. É uma pessoa que é apoiada pela maioria. É uma pessoa que concorda com as coisas que o mundo apoia. É uma pessoa que está agradando o diabo. É uma pessoa que vive para satisfazer os seus prazeres. Os seus prazeres. E depois diz: Deus entende. Deus quer a minha felicidade. Mas a Bíblia diz que essa pessoa é filha da ira e não escapará do juízo de Deus. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. E eu pergunto para você: se você sofre pelas coisas que ouve na TV, nas redes sociais, no trabalho, na rua, se você sofre pelas coisas que ouve, se você sofre pelas coisas que vê, se você não sofre, você não está tendo uma boa comunhão com Deus. Eu quero saber se você está sofrendo ataques, calúnias e sofrimentos pelo Evangelho. Se você não está sofrendo, tem algo errado com você. O crente, ele tem que estar sendo caluniado. Ele tem que estar sendo perseguido. Ele tem que estar sofrendo pelas coisas que vê e ouve. Isso é estranho. Um crente vivendo confortável, isso é estranho. Não é o que a Bíblia ensina. Não é o que a Bíblia fala. Não é. Tem algo estranho aí. Você está vivendo de uma forma que as pessoas não te persigam. Isso é estranho. Nos dias anteriores ao dilúvio, a Bíblia afirma que bebiam, casavam, davam-se em casamento, e as pessoas viviam para satisfazer seus prazeres sem se importar com nada que é espiritual. É assim que as pessoas viviam, e era a maioria das pessoas. Bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, festejavam, viviam para satisfazer os seus prazeres, os seus desejos, não se importava com Deus, nem com coisas espirituais. Era assim que as pessoas viviam nos dias anteriores ao dilúvio. Mas a Bíblia diz que os descendentes de Sete, poucos deles, porque alguns já tinham se corrompido, a maioria já tinha se corrompido, eles viviam angustiados,
pelas coisas que viam, pelas coisas que ouviam, pelas coisas que sofriam também. A Bíblia diz que a terra se encheu de violência, a maldade humana se multiplicou de tal forma que era muita violência, muita imoralidade, muita perversidade, muita falta de amor, muita injustiça, muita exaltação do ego, busca pelo poder e pela fama, como diz aí, que os gigantes nessa época eram homens de fama, homens idolatrados, aplaudidos, como grandes homens, como grandes líderes, grandes guerreiros. Era muita violência, muito assassinato. A Bíblia já mostra bem antes um descendente de Caim matando um homem e se gabando por causa disso, fez até um poema. A violência era tão grande que você pode ver em Gênesis 5:29 que Lameque, que era um homem de Deus, quando ele teve o seu primeiro filho, ele chamou o seu filho de Noé. 5:29. Ele chamou o seu filho de Noé. E a palavra Noé significa descanso, conforto. Olha aí, dizendo que Deus vai nos consolar através de Noé. Deus vai nos trazer consolo por causa do nosso trabalho, do nosso sofrimento, das nossas angústias, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Deus vai nos trazer conforto. Então, os filhos de Deus, os servos de Deus, eles viviam sofrendo angustiados. Lameque esperava alguma coisa. Lameque esperava o consolo de Deus através de Noé. Mas por quê? Porque eles esperavam o consolo de Deus. Deus havia prometido isso, consolo para a humanidade caída. Primeiramente, a Bíblia diz que Deus prometeu que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Essa é uma promessa de restauração de tudo. E Lameque esperava que Noé fosse essa pessoa. Eles sempre estavam na expectativa, esperando quem seria aquele descendente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. E em segundo lugar, Enoque, que foi um dos profetas mais antigos, pregador da justiça divina, que foi arrebatado 69 anos antes de Noé nascer. 69 anos antes do nascimento de Noé. Enoque pregava sobre a vinda do Senhor, com milhares dos seus santos, para trazer justiça ao mundo, e trazer consolo, salvação para os justos. E claramente Lameque ouvia suas pregações. Matusalém ouvia suas pregações. Noé sabia dessas pregações. Eles tinham essa esperança de Deus trazer justiça, salvação para os justos, punir os ímpios e livrar a terra de toda maldição. Lameque não viu esse momento, nem presenciou o julgamento de Deus, mas com certeza Lameque acompanhou Noé em boa parte dos anos de construção da arca. Sabe por quê? Porque Lameque morreu apenas 5 anos antes do dilúvio, quando Noé tinha 595 anos. 5 anos antes de ocorrer o dilúvio, Lameque morreu. Então Lameque acompanhou boa parte, vendo seu filho Noé sendo o salvador do mundo. Em outras palavras, aquele que iria salvar aqueles que crescem em Deus através da arca.
não por mérito próprio, mas pela bondade e graça de Deus. Então, de certo modo, Deus trouxe consolo através de Noé. Deus julgou a terra com um dilúvio, trazendo condenação para os ímpios e livrando os seus servos. Livrou Enoque, arrebatando ele para não vir à morte. Livrou Lameque, levando ele 5 anos antes do dilúvio. E os irmãos vão se surpreender. Livrou Matusalém, levando ele no ano do dilúvio. Matusalém morreu exatamente quando Noé tinha 600 anos. O avô de Noé morreu no ano do dilúvio. Deus sabe trazer conforto e consolo para os seus, para os justos, para aqueles que temem a Ele. Eles esperavam a vinda do Senhor profetizada por Enoque. Da mesma forma, nós esperamos a vinda de Jesus Cristo para nos levar para o céu. Nós esperamos, e a Bíblia diz que os mortos que morreram em Cristo, eles ressuscitarão. E a Bíblia diz que nós devemos consolar uns aos outros com estas palavras. Com as palavras de que Jesus vai voltar e vai levar para si aqueles que o temem, aqueles que o servem. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Deus sabe livrar os seus. O dilúvio ocorreu quando eu estava lendo Gênesis. Eu gosto muito de olhar as datas, calcular tudo. E eu percebendo esses detalhes, se for olhar para as datas, se você for olhar para os anos de cada pessoa, viveu 900 e poucos anos, 800 e pouco, aí você vai dizer, meu Deus, então passou muito tempo, né? Mas não, porque se uma pessoa vive 900 anos, ele vai ver o filho, o neto, o bisneto, vai ver um monte de gente na mesma época. Não é obrigado a pessoa viver ter tanto de tempo e só assim nascer outra pessoa, né? Então, o dilúvio ele ocorreu aproximadamente 1500 anos depois da queda. Exatamente 1656 anos depois que Adão caiu, depois que o casal foi expulso do jardim. Olha como a raça humana se corrompeu tão rapidamente. 1656 anos. Nós já temos o quê? Mais de 2000 anos depois de Cristo, né? Cerca de 2000 anos que Jesus morreu. O dilúvio ocorreu em tempo menor. Em tempo menor. E havia pregadores naquela época. Havia pregadores como Enoque, como Noé. A Bíblia diz que Noé era pregoeiro da justiça. A Bíblia diz que Enoque profetizava. Está lá em Judas. Também, lá no início, 1400 anos antes do dilúvio, nós temos Enos, o filho de Sete, que foi com ele que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Foi com Enos. Então, existiam cultos públicos, existia a palavra de Deus, o chamado de Deus para o arrependimento não é de agora. Deus sempre chamou a humanidade ao arrependimento. Deus sempre levantou homens para trazer a sua palavra de advertência, falando do juízo, cobrando santidade, cobrando adoração das pessoas. Deus sempre fez isso. Por isso que
desculpa de dizer: Deus, eu não sabia, eu não conhecia a sua palavra, eu não sabia das suas advertências. Mas sabe o que corrompeu mais ainda a humanidade? Sabe quem foram os responsáveis por a humanidade se corromper tanto, se encher de imoralidade e violência? Os filhos de Deus. Os filhos de Deus. A Bíblia diz que os filhos de Deus se atraíram pelas filhas dos homens e não resistiram à tentação, e tomaram para si toda sorte de mulheres que puderam escolher. Está aí a causa da maldade dominar a raça humana. Aqueles que deveriam ser luz, ser sal da terra, preservando o mundo da corrupção, como disse Jesus, eles mesmos se corromperam. Eles mesmos se corromperam, lançando o mundo no caos da imoralidade e da violência. A descendência piedosa de Sete decidiu se corromper, sobrando apenas Noé e sua família. Só entraram na arca 8 pessoas. Imagina, meu Deus, quanta gente foi condenada. Quanta gente foi condenada. Olha um pouquinho de gente que foi salva. Olha um pouquinho. Mas, falando aí dos filhos de Deus, que está em Gênesis 6 e 1. Existem pessoas que dizem que, veja o versículo 2, os filhos de Deus aí, que viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si toda sorte de mulher que podia escolher. Tem gente que diz que aí são anjos caídos, que os filhos de Deus são anjos que caíram, assumiram um corpo humano e se casaram com as mulheres, com as humanas. Só que essa interpretação não é boa, mas existem teólogos sérios que defendem essa interpretação. Primeiramente, não é boa por quê? Porque não há nenhum caso na Bíblia de anjos assumindo corpos humanos para se relacionar com mulheres. Você não vê nenhum caso na Bíblia. Nenhum. Desde Gênesis a Apocalipse. Mas nós vemos algo parecido, por exemplo, na mitologia grega, em que os deuses descem à terra, têm relações com as humanas e nascem semideuses. Quem é da minha época assistiu o filme de Hércules, que era considerado um semideus, que Zeus desceu, teve um relacionamento com uma mulher, com a mãe de Hércules, e nasceu Hércules. Então essa ideia de seres espirituais se tornarem humanos e terem filhos com mulheres, mais se parece com mitologia do que com a palavra de Deus. A gente não vê isso na Bíblia. Em segundo lugar, a Bíblia diz que os anjos não se casam nem se dão em casamento. E nós vemos claramente aí que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, porque o texto diz que eles tomaram para si. Tomaram para si. Então eles se casaram com elas. E anjos não podem se casar, nem serem dados em casamentos. Em terceiro lugar, a Bíblia declara que desse relacionamento pecaminoso nasceram gigantes, nefilins. Só que o texto afirma no versículo, coloca aí, Eliasaf, no versículo 4,
que antes das filhas dos homens se casarem com os filhos de Deus, já havia gigantes na terra. Olha o texto: havia naqueles dias gigantes na terra, né? Aí diz: e também depois que os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Então os gigantes já existiam antes. Então o fato dos filhos de Deus se casarem com as filhas dos homens não é a causa de haver gigantes, não é. Então esse argumento de que os gigantes nasceram por causa de anjos, ele cai por terra aí. E principalmente porque nós lemos aqui que com o dilúvio todo ser que tinha vida morreu. Quem escapou durante o dilúvio? Só Noé, sua esposa, seus filhos e as mulheres de seus filhos. Mais ninguém, nenhum animal, nada. E somente aqueles animais que estavam na arca. Então todos os gigantes morreram no dilúvio. Todos, não é isso? Todos os gigantes morreram no dilúvio. Só que a Bíblia diz em Números, muito tempo depois do dilúvio, que os filhos de Anak, que eram descendentes de Noé, é claro, eles eram gigantes. Eram gigantes. Então, para você sustentar essa ideia aí, você tem que dizer que teve outra infestação de anjos que coabitaram com mulheres depois do dilúvio também. Porque lá depois do dilúvio tinha gigantes também. Em quarto lugar, nós vemos também aí que quando os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens, a Bíblia diz que a maldade se multiplicou, não é isso? E Deus julgou a humanidade. A Bíblia diz que todos os seres humanos foram punidos por seus pecados, mas em nenhum lugar a Bíblia mostra anjos sendo punidos. Porque se foram anjos responsáveis por essa perversidade, essas coisas, essa anomalia, nasceu um anjo se relacionando com a mulher, Deus iria julgar esses anjos também. Iria mostrar isso, porque só mostrou o julgamento da humanidade e não mostra o julgamento dos anjos aqui em Gênesis 6. Embora os anjos, pouquíssimas vezes na Bíblia, são chamados de filhos de Deus, lá em Jó, nós não podemos dizer que aí são anjos, por vários motivos, por esses motivos que eu mostrei para os irmãos e tantos outros motivos, né? Mas o que é que aprendemos aqui? Que o crente não deve se relacionar profundamente com o descrente. Deus pode ter misericórdia de um crente que se relaciona com uma descrente e se casa com ela? Pode. Deus pode ajudar. Se aquela descrente se arrepender e se tornar crente, a família vai ser abençoada. Se não se arrepender, Deus também pode abençoar através do marido crente. Mas isso é garantia? Não. A Bíblia diz que você não deve se prender a um jugo desigual com os descrentes, com os incrédulos. Isso falando de namoro, de amizades. Crente não pode ter amizade com descrente. Não pode. Quando eu falo de amizade, eu estou falando de amizade mesmo. Amizade. Eu já contei aqui que quando eu me converti, quando eu era jovem, o meu amigo, que era do mundo, ele não suportou andar comigo nem uma semana mais. Ele vinha falar de meninas, eu não queria saber. Ele vinha me falar de festas, eu não queria saber. Ele chamava palavrão, eu corrigia. Ele queria fazer um negócio errado, eu corrigia. Todas as vezes que eu estava com ele, era falando de Jesus, era convidando para ir para a igreja, era pregando o evangelho. Ele não aguentou e se afastou de mim.
Se você tem uma amizade com um descrente e ele está gostando de você, só existem duas possibilidades: ou você é muito parecido com ele, ou ele está começando a se converter, ele está se simpatizando com a fé cristã, e logo logo ele vai ser ganho para Cristo. Fora isso, a Bíblia diz que você não deve se prender a um jugo desigual com os infiéis, porque é incompatível. A Bíblia não diz para você se intrigar, a Bíblia não diz para você odiar nem desprezar as pessoas, nem você deixar de ajudar, nem você deixar de ter colegas, mas amizade, compartilhar segredos, andar nos mesmos ambientes que o descrente anda, porque amigo é assim. Amigo é assim, vai andar nos mesmos ambientes, área de lazer, festa, vai falar de namorinho, né? Não vai falar de tudo. Amigo é assim, então não pode, tá? Isso está lá em 2 Coríntios 6, 14 em diante, e depois vocês podem olhar lá. Algo interessante também em Gênesis 6, agora no versículo 3, a Bíblia afirma que o Espírito de Deus não iria mais contender com o homem, isto é, tentar convencê-lo do seu pecado e levá-lo ao arrependimento. Veja o que o texto está dizendo: não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem. John MacArthur interpreta dessa forma, que o Espírito de Deus não iria mais tentar levar o homem ao arrependimento. A maldade tinha tomado de conta, a corrupção havia dominado as pessoas, e a paciência de Deus estava acabando. Tanto que Deus disse: olha, eu só vou dar 120 anos e eu vou destruir a raça humana. 120 anos. Está aí, ó. Porém os seus dias serão 120 anos. Isso aí não é a idade das pessoas. Se fosse assim, Noé teria, ou os filhos de Noé teriam morrido com 120 anos ou menos, né? O Sem, por exemplo, morreu com 600 anos. Então 120 anos aí é o tempo que Deus disse: olha, 120 anos a raça humana vai sobreviver. Daqui a 120 anos eu destruo tudo. Destruo tudo. Provavelmente aí Noé tinha 480 anos quando Deus disse isso, porque o dilúvio veio com Noé com 600 anos. Deus é paciente. Deus é paciente. Mas saiba que a paciência de Deus tem limites. Ele não vai esperar para sempre. Até quando você vai insistir no seu pecado? Ah, Deus me ama demais. Sim, Deus te ama. Só que a tolerância de Deus, a paciência de Deus é para o seu arrependimento, e não para você ficar confortável em seu pecado. Deus deseja que todos se arrependam, sejam salvos. É isso que Deus deseja. É um erro que as igrejas estão cometendo hoje, buscando avivamento, criando um culto de todo jeito, para avivar as pessoas. Mas as pessoas não sabem que Deus quer arrependimento. As pessoas não estão se arrependendo. Elas dizem: Deus me aviva, Deus me dá força, Deus me fortalece, mas não se arrependem dos seus pecados, não abandonam os seus vícios, não abandonam os seus pecados. Como é que Deus vai agir na sua vida se você não se arrepende do seu pecado? Como? Aleluia! Deus se arrependeu de ter feito o homem. Versículo 6. Agora não havia mais volta. A sentença foi dada. Deus decidiu destruir a raça humana. Se arrepender aí não quer dizer que Deus errou.
quer dizer que Deus mudou de atitude. Quer dizer que Deus agora não iria agir mais com misericórdia. O juízo havia chegado. Mas da mesma forma que Deus se arrepende do mal que vai fazer, a Bíblia diz que Deus se arrepende, ou melhor, da mesma forma que Deus se arrepende do bem que estava fazendo e passa agora a trazer juízo, a Bíblia diz que Deus se arrepende também do mal que disse que ia fazer, se as pessoas se arrependerem de seus pecados. É o que vemos lá em Nínive com a pregação de Jonas. Deus disse que ia destruir aquela cidade, mas a cidade se arrependeu. Aí Deus mudou de ideia. Deus mudou de ideia. Enquanto você está aí ouvindo a palavra de Deus, enquanto você está tendo chance, se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa da sua mentira. Se arrependa da sua prostituição, da sua imoralidade. Se arrependa da pornografia. Se arrependa do engano, da maldade do seu coração. Se arrependa da inveja. Se arrependa da imoralidade. Se arrependa dos seus vícios. Mude de vida enquanto é tempo. Enquanto Deus está te dando uma chance. A humanidade aqui não sabia. Mas Deus disse, 120 anos. Daqui a 120 anos, além de se arrepender de haver feito o homem, a Bíblia diz aí que isso pesou no coração de Deus. Deus sentiu uma dor por estar fazendo aquilo, mas tinha que fazer, porque Deus é justo. Deus é justo. Deus é santo. Ele tem que punir o pecado. E a única forma da justiça de Deus se manifestar de forma pura era com o dilúvio. Era com o dilúvio. Era trazendo uma justiça santa sobre toda a humanidade. E isso vai vir também com a humanidade. Isso vai vir depois da vinda de Jesus. Mas algo que merece alguns minutos da nossa atenção e da nossa reflexão é que diversas crianças morreram no dilúvio. Diversas crianças, crianças de colo, crianças de peito, crianças pequenas, elas morreram no dilúvio. Você sabia disso? Deus agiu com perversidade com essas crianças? Deus foi mau? Nós devemos procurar entender à luz da Bíblia tudo o que é questionável. Nós não podemos duvidar do caráter de Deus. Você precisa saber que o pecado, ele traz consequências terríveis, como doenças, por exemplo. Uma doença como a AIDS é fruto da imoralidade. A AIDS é uma doença sexualmente transmissível. Nós vemos muitas injustiças acontecendo no mundo. Por que acontecem essas injustiças? Por causa do pecado. Se uma pessoa peca, ela afeta outra pessoa. E geralmente os inocentes vão sofrer. Se os inocentes não sofressem, não existia pecado. Não existia pecado. Um dos maiores inocentes que morreu, antes foi torturado, zombado, foi Jesus. Morreu sem ter pecado, por causa do pecado dos outros. Então o pecado
ele tem consequências terríveis: violência, mortes de pessoas inocentes, abusos. Quantas crianças, mulheres abusadas por causa do pecado, do egoísmo das pessoas. Nós vemos também na natureza tempestades, tsunamis, inundações, terremotos, desabamentos, catástrofes naturais que matam muitas pessoas. Por quê? Porque a terra foi amaldiçoada. Consequência do pecado. Consequência do pecado. Aí você poderia dizer: por que Deus não protege essas pessoas? Porque para proteger essas pessoas, Deus teria que tirar a consequência do pecado. O pecado não deveria ter consequência, porque quando eu peco, eu afeto o outro, e geralmente eu afeto os inocentes. Você pode ver que é assim. Se um pai de família falhar, ele pode destruir toda a sua família por causa da sua falha. Veja, por exemplo, aquele pai que perdeu sua esposa e suas 3 filhas. O homem entrou na casa, abusou, matou, torturou todas elas. 2 anos e ele está lá sofrendo com isso. Na minha opinião, um homem não deve passar muito tempo longe da sua família, passar dias, meses longe, deixando só sua esposa e seus filhos. O homem, ele tem que proteger a casa, ele tem que proteger. Eu não estou dizendo que ele é culpado, mas na minha opinião teve esse erro aí. Uma decisão, uma forma de pensar, de acreditar errada, faz com que você perca a sua família. Perca a sua família. Você deixa a sua família sozinha e vai para o meio do mundo dizendo: eu estou sustentando a minha família, sustentando financeiramente. Mas e você que deveria estar lá ensinando, dando amor, dando atenção, dando proteção? Cadê você para isso? Acha que uma família só precisa de dinheiro? O pecado, as nossas más escolhas têm consequências, e os inocentes sofrem por isso. Sofrem. Se o pecado não tivesse consequência desde o início, desde quando Adão pecou, toda a criação estaria perfeita até hoje. Deus não teria amaldiçoado a terra. O homem ainda seria puro e inocente, e Deus se mostraria injusto por não punir o pecado. Por não punir o pecado. Então você diz: Deus deveria punir somente Adão e Eva e não todos os seus descendentes. Nesse caso, o pecado não teria consequência completa. Primeiramente porque se eu sou defeituoso, não tem como eu gerar uma coisa perfeita. Se eu sou pecador, não tem como eu gerar um filho que não é pecador. Então, se Deus fosse tirar a consequência do pecado de Adão e Eva sobre os seus descendentes, eles teriam que nascer sem pecado. Teria que ser um ato miraculoso, como aconteceu com Jesus, ao nascer da Virgem Maria, sem pecado. Além do mais, o casal pecador iria se beneficiar disso. Iria se beneficiar disso por quê? Porque para que os descendentes do casal não sofressem as consequências do pecado, tudo em sua volta deveria ser perfeito. Tudo deveria ser perfeito, porque eles não eram culpados por isso. A terra seria perfeita,
os filhos do casal nasceriam sem pecado, não é isso? Ou seja, o casal viveria num paraíso, não teria problemas com filhos, Adão não sentiria as dores do trabalho, e isso seria injusto, eles não iriam sofrer as consequências do pecado. Se Adão e Eva morressem um dia, os seus filhos iriam sentir a dor da partida dos pais. Então eles já estavam sentindo as consequências do pecado. Nesse caso, Deus teria que tornar Adão e Eva também imortais, para que os filhos não sofressem as consequências do pecado. Então veja que não tem como as consequências do pecado, não tem como não atingir as pessoas. As consequências do pecado vão atingir a todos que estão à nossa volta. A todos que estão à nossa volta. Se Deus impedisse que uma pessoa pecar, só para o seu pecado não atingir outra pessoa, Deus estaria fazendo daquela pessoa um robô, estava tirando o seu livre-arbítrio. Todas as vezes que alguém fosse fazer um pecado grave, Deus ia lá e dizia: epa, faz não, para aí. O pecado tem consequências. A maldade humana só vai ser demonstrada se Deus deixar o ser humano fazer o que quer. Se Deus entregar aquele homem que fez essa perversidade com a esposa e as filhas daquele homem, ele só demonstrou o quanto ele é perverso quando ele fez aquilo. Se Deus fosse lá e impedisse, como é que ele seria julgado por essa perversidade? O pecado, para se mostrar pecado, ele tem que mostrar as suas consequências. Ele tem que mostrar as suas consequências. Por isso, o pecado precisa atuar no mundo, mostrando a sua verdadeira face, mostrando consequências assustadoras, sem a manipulação de Deus, sem Deus meter o dedo. Imagine, se uma mulher se cuida durante toda a gravidez, o seu filho tem grande chance de nascer muito saudável, pois a prudência da mãe beneficia o filho. Mas se essa mulher foi irresponsável, passar a gravidez de todo jeito, comendo todo tipo de coisa, a sua tolice vai estragar a vida do seu filho. O pecado tem consequências. Se não tivesse consequências, não seria pecado. Isso vale também para a área espiritual. Se os pais são descrentes, os filhos têm grande chance de viver uma vida sem Deus. É isso que diz a Bíblia. É isso que diz a Bíblia em 1 Coríntios 7, 13 e 14. Que se tiver um crente na família, se a esposa é crente, o marido e os filhos são abençoados por causa da esposa. Mas se não forem crentes, a família é amaldiçoada. É até duro falar isso, né? Mas é a verdade bíblica. Se uma família não é crente, ela está debaixo de maldição. Ela está debaixo de maldição. A imprudência dos pais afeta os filhos, até mesmo os mais inocentes. Por isso que o pecado é maligno. Por isso que o pecado é maligno. Se o pecado atingisse só os maus, a gente não se importaria tanto. É por isso que o dilúvio afetou até mesmo as criancinhas de peito. Imagine Noé chegando para os pais e dizendo: entregue suas crianças para entrarem na arca, para que elas se salvem. Eles não iriam entregar.
porque não acreditavam na pregação de Noé. Não acreditavam. A decisão dos pais trouxe uma consequência terrível para os filhos. Se você soubesse que uma enorme tempestade viria e iria inundar toda a sua casa, o que você faria para salvar seus filhos? Você ignoraria os avisos e esperaria o mal acontecer? Ou se apressaria para fugir da tempestade? Se você ficasse, toda a sua família sofreria as consequências. As pessoas da época de Noé, elas escolheram não acreditar. Elas escolheram não seguir os conselhos de Deus. Elas escolheram ficar fora da arca. Elas escolheram prender seus filhos pequenos e não permitir que eles fossem salvos entrando na arca. Elas escolheram. Então, elas é que são as culpadas por crianças inocentes morrerem no dilúvio. Não Deus. Não Deus. Deus quis salvar essas crianças. Deus quis salvar. Então, nós aprendemos aqui muitas verdades bíblicas com essas passagens que lemos. Muitas verdades bíblicas. E cabe a você colocar em prática isso na sua vida. E para finalizar, Noé tinha a verdade do que realmente iria acontecer sobre a terra. Ele sabia da verdade. Ele sabia. Deus havia revelado para Noé. O próprio Deus chegou para Noé e disse: Noé, prepara uma arca, que eu irei destruir tudo com o dilúvio. Tudo. Infelizmente, Noé pregava, Noé dizia essa verdade, e ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Um dos motivos de ninguém acreditar é que muitas pessoas que viveram na época de Enoque poderiam viver também na época de Noé. As pessoas naquela época viviam mais de 700 anos. Muitas pessoas que ouviram as pregações de Enoque dizendo: Deus vai destruir, Deus vai punir os ímpios, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Muitas pessoas que ouviram isso, ouviram também as pregações de Noé. Aí ele disse: peraí, já faz quase não sei quantos 1000 anos que se fala sobre isso e nunca aconteceu. Aí você está dizendo que Deus vai destruir o mundo, Noé, com um dilúvio? Então provavelmente as pessoas zombavam de Noé por causa disso. E se a gente for analisar, quando Enoque tinha 34 anos de idade, sabe quantos anos faltavam para o dilúvio? 1000 anos. 1000 anos. Quem sabe que não fosse isso que Pedro tivesse em mente? Que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus nos revelou a sua verdade em sua palavra, e nós devemos confiar na palavra de Deus. Aleluia! Mesmo que sejamos loucos para o mundo, mesmo que o mundo diga que a gente está louco, que a gente é odioso, algo do tipo, que é preconceituoso, que tem discurso de ódio, nós temos a verdade. E devemos pregar essa verdade onde quer que a gente ande. Ter coragem de defender essa verdade, de viver como crente, não ter vergonha de ser crente. E tomar cuidado para não se corromper com o mundo. Você que é jovem, não arrume relacionamento com o mundo. Uma pessoa que não tem Cristo,
Uma pessoa que não tem uma fé verdadeira, ela é usada pelo diabo. Ela pode destruir a sua vida. Ela pode matar a sua fé. Ela pode. Tome cuidado com o relacionamento com o mundo. Pregue a palavra de Deus na escola, na sua casa, no trabalho. Defenda o evangelho. Avise as pessoas que esta terra vai ser destruída. Avise as pessoas que Deus vai destruir os ímpios, como destruiu nos dias de Noé. Avise as pessoas, para que você, pela pregação do evangelho, possa salvar o maior número de pessoas possível. A Bíblia diz que aquele que se converter do seu pecado em pecador, salvará uma alma do inferno, da condenação, e cobrirá uma multidão de pecados. Então que Deus te use como instrumento para você salvar vidas através do evangelho, através de Cristo. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Deus. A Bíblia diz que dentro de nós existe um tesouro valiosíssimo, um tesouro em vasos de barro, que é o evangelho. É como se Deus rogasse através de nós. É como se Deus estivesse rogando: se arrependam, se endireitem, voltem para mim, creiam na minha palavra, abandone o seu pecado. A Bíblia diz que é como se Deus estivesse rogando através de nós. Então você tem um tesouro valiosíssimo dentro de você, que é o evangelho. Que nós possamos aprender essas lições e saber que o pecado tem consequência. Suas decisões vão afetar a sua família. Se você é pai de família, suas decisões, seus comportamentos vão afetar seus filhos, sua esposa. Se você é esposa, suas decisões, seus comportamentos vão afetar seus filhos, seu esposo. Qualquer pecado, por menor que seja, afeta os outros, afeta as outras pessoas. Por isso que inocentes sofrem, porque existem adultos tolos, adultos maus, adultos que não temem a Deus. Onde tem um adulto que teme a Deus, que honra a palavra de Deus, que ama a Deus, existem inocentes protegidos, existem inocentes bem guardados, existem inocentes bem criados, porque a mão de Deus está ali, protegendo e guardando. Então que Deus aplique esta palavra no seu coração, e que você aprenda. Não faça como os filhos de Deus, que se envolveram com mulheres do mundo, e por causa disso o mundo se corrompeu. Não faça isso. Saiba que Deus pode chegar um tempo de dizer assim: eu não vou mais insistir com essa pessoa, eu vou entregar ela. Paulo diz isso em Romanos capítulo 1. Saiba disso. Tome cuidado. Tome cuidado com o pecado. Não brinque com o pecado. O pecado pode destruir a sua vida. Se arrependa enquanto é tempo. Pare de querer que Deus te levante sem você se arrepender. Pare de querer que Deus mude você sem você querer mudar. Abandone o pecado. Abandone os vícios. Abandone as más companhias. Crente não é para ter amizade com o mundo. Abandone as más companhias. Comece a dar exemplo de crente. Comece a viver como crente. Aí você vai ver a diferença. Aí Jesus vai estar com você. Deus vai estar com você. Mas enquanto você estiver beliscando o mundo, o diabo vai estar rindo lá. Vai estar rindo, fazendo você de marionete, fazendo de você o que quer. Que Deus nos abençoe. Amém.